Bom dia, Johnny, bom dia, Silvinha, Liz, bom dia, Didima. Começamos então, né, conforme nós dissemos, nesse capítulo do Livro dos Espíritos, que trata da prece. Uma das maiores formas de adoração que nós temos para nos dirigirmos a Deus, sem dúvida nenhuma, é a nossa prece. Porque ela é simples, ela é fácil, eleva o nosso padrão vibratório, modifica o nosso comportamento, fortalece a cada um diante das situações do nosso dia a dia. Então, isso para nós, né, para todas as doutrinas espiritualistas, para todas as religiões, isso é algo bastante claro. E o interessante, como nós dissemos, o interessante é nós observarmos a importância de se estudar a prece e não simplesmente proferi-la sem nenhum tipo de objetividade, sem nenhum tipo de entendimento, porque a fé sem a razão, como nos diz Einstein, ela acaba sendo cega, né? Assim como a ciência sem a fé acaba sendo manca. Dessa forma, a gente estuda esse recurso na sua profundidade para saber concentrar as nossas energias, concentrar a nossa atenção, para fazer dela um instrumento eficaz em todas as situações que a gente tem. No nosso estudo anterior, no item 3, nós estudamos sobre a vida contemplativa. E a vida contemplativa, esse nome complicado que a gente utiliza hoje para o nosso estudo, trata exatamente sobre uma vida apenas de oração, que é uma opção feita por muitos religiosos, né, especialmente nessa vida contemplativa no que diz respeito à religiosidade. Então ela é adotada por muitos religiosos que veem nesse estilo de vida uma forma de se manterem sempre com grande aproximação, ou seja com Deus, ou com Jesus, ou com o mundo espiritual, depende do objeto da sua prece, seja de qual religião for também, né, outras religiões que direcionam as suas orações para os seus objetos de fé. E aí então nós estudamos no nosso estudo anterior sobre a importância da prece misturada com a atividade, com a ação. Porque a importância, né, o objetivo de nós estarmos aqui nesse nosso mundo hoje, com todas as dificuldades, com todas as vicissitudes, como a gente chama, né, que são as situações alternadas, então fazer da prece aquele momento de concentração, mas vivenciar principalmente o estado de prece através da ação. E nesse caso, se você quer se aproximar de uma entidade superior, se você quer se aproximar da divindade, é importante que nós entremos em sintonia com aquele amor incondicional, com aquela justiça, com aquela sabedoria, e as nossas ações devem refletir exatamente esse nosso modo de pensar. E aqui então, nessa lei de adoração que nós tratamos da prece, os Espíritos trazem para nós uma série de perguntas, né? O interessante, a Cássia colocou, né, não ser um robozinho ou um gravador repetindo palavras. Nós lembramos sempre, né, Cássia, que muitas pessoas não têm essa facilidade de articular as palavras. E aí então elas acabam tendo a necessidade de terem um roteiro, de terem ali uma forma, mesmo que seja decorada. E nós estudamos, né, essa questão da mentalização da prece, de decorar uma oração, pelo fato de não conseguirem expressar as suas ideias. Daí então nós temos, por exemplo, no meio católico, o terço, daquelas pessoas que ficam contando, né, aquelas pequenas contas, repetindo aquelas orações, mas num estado contemplativo verdadeiro, num estado contemplativo legítimo. Ao mesmo tempo que nós temos também aqueles que fazem uma repetição automática, porque enquanto está fazendo ali as contas, está pensando ali no passeio que tem que fazer, no horário que está passando, e acaba não impunia. Por outro lado, nós temos aqueles que articulam preces belíssimas, mas falam da boca para fora, ao mesmo tempo que nós temos aqueles que conseguem realmente transmitir por uma oração bem articulada, bem desenvolvida, com um cunho poético muito profundo, e de fato sentir, vivenciar aquilo na sua intimidade. Então, para nós, existe uma dificuldade muito grande de sondarmos a profundidade de cada um nesse momento de conexão. Mas o importante é que a gente faça uma reflexão a respeito daquilo que a gente vê
e daquilo que a gente sente, mas a respeito de nós mesmos. Se por acaso hoje eu faço uma leitura, se por acaso hoje eu faço uma reflexão, eu tenho que tentar imaginar se realmente aquilo que eu estou dizendo é aquilo que eu sinto e aquilo que eu acredito. É isso que vai fazer a diferença. Então o que os Espíritos passam para nós nesse capítulo de estudos, tanto aqui do Livro dos Espíritos, como também do Evangelho segundo o Espiritismo, é da gente valorizar cada situação, daquela que eu leio e daquela que eu falo, daquela que eu invento na hora, daquela que eu tenho dificuldade. Algumas vezes só o fato de, por exemplo, aqui na nossa sala, só o fato de alguém se voluntariar para fazer esse nosso momento de reflexão inicial já é um grande passo, porque essa iniciativa já coloca a pessoa numa predisposição a essa mudança de pensamento, a essa mudança de estado emocional para poder proporcionar para nós esse momento de reflexão. Quando nós nos colocamos naquele momento, olha, eu preciso fazer uma oração agora, e aí então eu me coloco numa determinada postura, seja de joelho para aqueles que preferem dessa forma, seja fechando os olhos e mentalizando, seja baixando a cabeça, seja levantando as mãos. Essa postura física já coloca assim, olha, eu estou me preparando para isso. E aquilo que vai sair, se sai de uma forma repetitiva, se sai de uma forma aparentemente artificial, isso acaba sendo secundário, porque é o estado do espírito que se coloca nessa condição de prece. Né? Então, o que os espíritos nos trazem de reflexão é exatamente isso, que a gente tem que entender que prece não são palavras apenas, mas vai muito além disso. As palavras é apenas a exteriorização daquilo que a gente faz. Né, seja através das palavras, seja mesmo através de pensamentos. Mas o sentimento que está envolvido naquilo tudo é o que dá vida, digamos assim. Né? Seria mais ou menos como se a gente colocasse, olha, você pode criar um corpo biológico. Se você não der vida para ele, aquele vai ser simplesmente um corpo biológico. Mais ou menos aquilo que os cientistas tentam hoje, pegando células e tentando reproduzi-las em laboratório, dizendo assim, nós criamos vida. Na verdade, é simplesmente um corpo biológico, sem vida nenhuma, e as palavras se refletem da mesma forma. Você tem duas formas de dar um presente para alguém. É você pegar um presente empacotado com jornal e jogar em cima da mesa e falar, toma, é para você. Ou você pegar um presente embrulhado, bonito, com um belo laço, dar um abraço na pessoa e falar, esse presente é para você. Então a gente vê assim que o instrumento está à disposição, a forma como vai ser utilizado é que faz a diferença. E é nisso que a gente vem trabalhando nesses nossos últimos estudos para a gente perceber que o exterior ele é importante para as pessoas reconhecerem, ou mesmo para a gente demonstrar através dos nossos sentidos, porque nós colocamos isso no estudo anterior, falando sobre a materialização da fé. E essa materialização da fé é uma forma que nós utilizamos, uma forma que nós expressamos a ideia de dizer assim, você precisa ver alguma coisa relacionada com a sua fé para você acreditar. Precisa ver para crer, como o apóstolo Tomé. Você precisa falar alguma coisa para dizer que ela tem validade, e não apenas você ficar no silêncio. A gente acha muito mais importante gritar, falar e tudo mais, do que simplesmente ficar no silêncio, porque nós valorizamos ainda o poder da palavra. A gente sabe que a palavra tem um efeito muito produtivo, tanto que é assim que a gente ouve música. A pessoa que canta uma música, uma pessoa que canta o seu sentimento, ela está colocando para fora aquilo que ela sente. Então ela expressa através dessas palavras. Através da audição é a mesma coisa. Tanto é assim que a música hoje é uma linguagem universal e as pessoas que... Todo mundo tem assim, digamos assim, uma trilha sonora da sua própria vida. Desde a sua infância você tem uma música que te lembra quando você era pequeno, te lembra de uma festa, te lembra de um evento que você viveu na adolescência, num encontro, num desencontro, seja lá como for. Então através da audição nós também valorizamos, nós produzimos sentimentos e ideias. E daí então que nesse caso da manifestação da fé, ouvir alguma coisa também é importante. Não basta apenas você ficar no silêncio, porque o silêncio mais ou menos te coloca numa condição solitária. E nesse caso, principalmente nessa questão de fé, que ela é muito subjetiva e ela é muito abstrata também, né? Subjetivo porque cada um sente de uma forma diferente. Abstrata porque você não é palpável. Você acredita naquilo que você pensa, acredita naquilo que você sente, mas você não consegue ver nela aquela realidade concreta. Então, ela acaba sendo difícil você professar sozinho. Então muitas vezes você se coloca num grupo, junto num grupo de pessoas que professam aquela mesma fé, todo mundo falando a mesma coisa, exteriorizando aquilo que pensa, aquilo que sente, e aí então vão se fortalecendo.
E da mesma coisa também com relação às sensações de tato, de você, por exemplo, segurar um objeto sagrado, de você estar próximo de objetos que te lembrem aquela manifestação religiosa, ou mesmo com relação ao paladar, a gente já conversou sobre isso, quando nós falávamos aqui sobre adoração exterior, sobre pessoas, por exemplo, que precisam de uma alimentação, de uma bebida, para poder demonstrar assim, olha, eu estou sentindo o efeito físico daquela fé. Então, nesse caso das palavras, ela tem o mesmo significado. As palavras hoje você constrói e destrói, simplesmente através de um discurso. Basta a gente perceber, quando se estuda história, e a gente vê os grandes filósofos do iluminismo francês, do iluminismo europeu, quando você pega na Segunda Guerra e você vê os discursos dos ditadores, quando você liga a televisão numa época de campanhas políticas e você ouve o discurso daqueles que são os candidatos, tudo aquilo que se fala é aquilo que as pessoas acreditam e elas se mobilizam em função daquilo. Nesse caso da vivência religiosa é a mesma coisa também. Todas as palavras que são ditas, elas provocam um efeito nas pessoas, seja um efeito positivo, seja um efeito negativo. Hoje nós temos, por exemplo, aqueles atentados terroristas que a gente vê na televisão, e agora aqui nessa semana, principalmente, temos ali a lembrança dos 10 anos daquele atentado em Nova York, e aí lembrando que toda aquela situação foi criada através de um discurso que alguém fez, fazendo com que as pessoas acreditassem numa determinada ideia, acreditassem num futuro diferente e tudo mais. Então a palavra ela tem uma força muito potente. E nós temos estudos, inclusive, que nós já fizemos sobre isso, apenas a respeito da palavra. Qual é o efeito dela, ou de que forma que ela deve ser trabalhada, de que forma que ela repercute na vida de uma pessoa, na vida de um grupo, na vida de uma nação, enfim, tudo aquilo, a importância que ela vem, todos os sentimentos e energias, a gente pode dizer assim, que vem ali imantado nelas, nessas palavras. Então aqui nesse caso, quando a gente fala sobre essa condição de estado de prece e tudo mais, é uma necessidade que as pessoas têm de exteriorizar isso tudo. Só que como nós colocamos, você articular um determinado raciocínio, ele é muito difícil. Basta você perceber que crianças, por exemplo, na escola, têm uma dificuldade enorme de apresentar um trabalho, de ter que organizar uma ideia, de ter que falar em público. Isso é uma dificuldade natural do ser humano. Aqueles que têm mais facilidade, mais se destacam por isso, mas em compensação outros ficam quietinhos no fundo da sala, não conseguindo falar. Daí então a importância, a necessidade de um roteiro para que possam tentar de alguma forma expressar aquilo que sentem, de uma forma organizada, de uma forma que seja compreendida, compreensível para outras pessoas e que para ele também seja satisfatório. Daí então que muitas vezes nós pesquisamos em textos, em mensagens que possam de alguma forma elaborar aquela ideia e cada um pega. Se a gente falasse, por exemplo, assim hoje, olha, cada um pega uma mensagem que seja agradável e que demonstre aquilo que pensa. Cada um vai pegar uma mensagem diferente e vai ser muito interessante. Vai ser aquela coletânea, cada um trazendo uma mensagem bonita, porque essas mensagens são realmente muito bem elaboradas, e ao mesmo tempo que trazendo ali um conteúdo daquilo que a pessoa sente, daquilo que a pessoa pensa. Quando a gente fala sobre repetições de orações, repetições de prece, é a mesma coisa. Tanto é assim que, mesmo dentro da doutrina espírita, nós temos ali aquela coletânea que facilita, que favorece aqueles que têm essa dificuldade. Porque do contrário, se a gente desse assim, olha, você só pode fazer aquela oração que você elabora na hora, que você criou a partir das suas próprias ideias. E se eu não consigo fazer isso? Acaba ficando como aquele que é o rejeitado, aquele que não consegue se aproximar, já que todo mundo consegue. Então acaba ficando assim, aqueles que têm mais talento têm mais preferência. E não é essa a ideia. É exatamente fazer com que as pessoas se desenvolvam. Nós temos, por exemplo, em algumas religiões, aulas de preces. Só que essas aulas de preces baseadas naturalmente dentro dos valores de cada filosofia, dentro dos seus dogmas e tudo mais, mas estudam sobre isso para aprenderem a fazer. Mas esse aprender a fazer é aprender a fazer discurso. Mas não conseguem compreender ainda o valor e a intensidade desse momento tão profundo, tão íntimo de religiosidade nessas pessoas. Daí então que a gente tem, que você pode até muitas vezes fazer aparentemente de uma forma automática. Mas em cada palavra que foi dita, em cada frase que foi elaborada, ela traz ali aquele conteúdo afetivo, aquele conteúdo psicológico dessas pessoas, Isso que é mais importante.
Aqui então a gente tem, para termos uma ideia, essa pequena introdução que a gente fez é para ver a complexidade que gira em torno desse instrumento que nós temos hoje. Que as pessoas falam assim, vamos fazer uma prece. Eu vou rezar, vou fazer uma oração, seja lá o nome que se dê, e de repente cada um faz de um modo muito simples, de um modo muito superficial, de um modo muito rápido, e não percebe a importância que se tem. Daí então a insistência que os espíritos têm conversando conosco, dizendo assim, olha, através da prece vocês conversam com a gente. Através da prece você consegue conversar com Deus. Aí a gente cada vez que você vai se colocar numa condição de prece, você pensa de um modo completamente diferente. Porque saber que aquele momento é um momento especial. Que você precisa se concentrar, que você precisa elevar o seu pensamento, entrar numa conexão, você saber pedir, saber quando pedir, saber por que pedir, esperar ser atendido ou não. Então é uma série de situações que vão surgindo simplesmente em torno de um pensamento que você desenvolve, que nós desenvolvemos. A Vani perguntou qual o link que eu tenho. Tá, aquele documentário, A História das Religiões, se encontra ali em cima no banner, no www.virtual.spiridige.net, e vai ali no quadro de avisos. Lá no final da página tem ali o documentário As Religiões do Mundo, ou As Histórias das Religiões, As Religiões do Mundo é o nome do documentário. E tem ali são 12 episódios com 12 escolas religiosas diferentes, ou linhas religiosas diferentes, que a gente recomendou como sendo fonte de estudo, que é bem interessante para quem gosta desse assunto e também para aquele que estuda a doutrina espírita, para aquele que estuda a evolução da filosofia dentro desse aspecto religioso. Vale a pena assistir todos aqueles documentários e formar uma ideia abrangente de perceber como as pessoas vivenciam esse seu momento íntimo de relação com Deus. O Brás colocou, na medida que compreendemos os mecanismos mental, o mecanismo mental, vamos potencializando a fé até chegar a um ponto em que a nossa vontade passa a ser uma prece de fato, viu, Brás? Essa educação que a gente acaba se submetendo através do entendimento, através da disciplina, a disciplina mental é a mais difícil de todas, que os espíritos sempre trazem para nós, que uma grande dificuldade que nós encontramos ao retornarmos para o mundo espiritual é exatamente isso, nós coordenarmos os nossos pensamentos, fazendo com que eles sejam bem direcionados e bem equilibrados. Porque do modo como nós pensamos hoje, a gente está falando uma coisa, de repente você muda de assunto, pensa em outra, você está ali organizando as ideias, é assim um turbilhão de informações, exatamente pela superexcitação que nós passamos aqui no nosso mundo hoje, assistindo televisão, internet, lendo livros de todo tipo, ouvindo discursos de toda ordem, a gente não consegue se concentrar. Quando a gente fala sobre vida contemplativa, a gente falou sobre isso ontem, que muitas pessoas que saem, vai com Deus, Ana, bom trabalho para você, tá? Boa sorte em tudo aí que você está fazendo. Bom dia, pessoal que chegou. Que a gente fala assim, que muitas pessoas buscam esses retiros espirituais exatamente para sair dessa agitação do dia a dia. Que você tem que correr, você tem trânsito, você tem prazos e tudo mais. Aí você fala, estou reservando ali aquela semana, aquele mês, aquele ano, cada um dentro da sua possibilidade, para ir para aquele retiro espiritual apenas para poder meditar. E a gente diz assim, poxa, mas essa pessoa que está fazendo isso, ela é realmente... É o próprio nome, viu, Lucas? Se chama Alcoólicos Anônimos mesmo. Só no seu horário que ela abre. Tem que ficar atento ali na relação de salas abertas do Pautalk. Tá, mas infelizmente a gente não pode te dar essa informação por não termos esse contato com o pessoal, tá, mas seja bem-vindo. Então, quando a gente pensa que essas pessoas tiram um tempo de suas férias, um tempo do seu trabalho, e aí então vai se dedicar a um momento de retiro espiritual, a gente pensa, poxa, mas essa pessoa não tem o que fazer. Ou essa pessoa não tem um programa melhor para fazer, não tem criatividade, não tem nada, mas a gente se esquece que, nesse caso, essas pessoas que buscam esse momento de tranquilidade é exatamente para poder reorganizar as ideias. Buscar aquele momento de espiritualidade, de espiritualização, para poder ali se sentir equilibrado, se sentir nessa intimidade com Deus, coisa que no dia a dia ele não consegue fazer. Por mais que ele se esforce, é o que a gente tenta fazer também. Todos os dias a gente tem o nosso momento de reflexão aqui na nossa sala. E nós temos ali em outras salas também, temos casas espíritas e tudo mais, as pessoas vão até lá, né? As pessoas vão até vêm até essa reunião ou vão até essa reunião. Nesse momento a gente só fala sobre essas nossas ideias, a gente só conversa sobre esses nossos temas. Mas saindo daqui a gente volta para a correria.
muitas vezes até mesmo participando aqui dos nossos estudos, fazendo atividades paralelas, fazendo outras coisas ao mesmo tempo, que dispersa a atenção, que não deixa se concentrar e tudo mais. Outros já conseguem ficar mais dedicados e mais atentos àquilo que está fazendo. Então a gente vê que o dinamismo do nosso mundo hoje faz com que o homem tenha uma grande dificuldade de disciplinar. Todo mundo, aprendendo, bom dia. Todo mundo sempre tem uma atividade, Acho que eu consigo apenas fazer isso porque eu estou falando isso o tempo todo. Então nessa 1h30 que a gente fala aqui, eu estou totalmente voltado para esse trabalho, mas eventualmente eu me disperso aqui, por causa de estímulos exteriores, digamos assim, Então, no mundo espiritual a gente passa por isso também. Aquela coisa assim, olha, para de pensar nos seus problemas, para de pensar no seu passado, para de pensar na sua culpa e simplesmente fique no estado de prece. Aí então você se concentra, eleva o seu pensamento, se asserena, tranquiliza. Aquela música relaxante para quem precisa, Brás? Coloca assim aquela música de fundo bem suave para poder meditar e tudo mais. Esse momento de meditação é algo que faz muita falta para todos nós. Porque a meditação nada mais é do que um estado de prece. Apenas diferenciando porque no estado de meditação você não direciona, por exemplo, o seu pensamento a Deus, ou no seu sentido religioso, mas você silencia a sua mente. E isso é fundamental, algo que a gente não sabe fazer ainda, principalmente nós do mundo ocidental, que vive essa ideia do capitalismo, da competitividade e tudo mais. Já as filosofias orientais já têm essa ideia. A gente percebe aqueles templos budistas, que a gente acha muito bonito, que a gente acha interessante, coisa e tal. Aquilo para eles são oásis. Essa agitação toda do cotidiano, que eles param, se concentram e ficam ali simplesmente meditando. Se vocês se lembrarem do filme chamado Campo dos Sonhos, estrelado ali na época por Kevin Costner, vocês se lembram que, não sei para quem aqui não assistiu, mostra ali um fazendeiro com dívidas, precisando quitar as dívidas, com hipotecas e tudo mais, e de repente uma voz diz para ele assim: construa que eles virão. E aí então o filme se desenrola em torno de uma ideia, construa que ele virá, aquela ideia de ficar construindo um campo de beisebol no meio do milharal. Todo mundo achou: você é louco, você tem que colher esse milho para você pagar sua dívida, você vai querer construir um campo de beisebol aqui inutilmente? Aí começaram a ter manifestações espirituais, jogadores do passado começaram a virem, a jogar naquele local, mas o interessante é o final do filme. Porque as pessoas disseram assim, um dos amigos dele disse o seguinte: olha, a ideia é que você, a filha dele disse no caso, olha, se você cobrar tanto por pessoa, você vai conseguir pagar sua dívida, mas o importante é que as pessoas estão buscando um momento de paz, um momento de tranquilidade. E esse campo que você está construindo, as pessoas vão ficar ali paradas, olhando para o nada, porque elas precisam desse momento de silêncio. Elas precisam desse momento de tranquilidade. E o interessante é que a gente percebe que mesmo hoje, nas igrejas, nos templos, nos centros espíritas, as atividades são tão intensas que nem nesses locais a gente consegue parar para meditar. É aquela história assim: meus amigos, vamos fazer a prece. Faz a prece ali rapidamente de alguns poucos minutos, começa uma palestra falando, acaba a prece e vai embora. Ou então você chega, faz uma prece, faz o trabalho mediúnico, aquela intensidade toda, aquelas emoções, acaba a prece e vai embora. Não existe aquele momento de silêncio, de harmonização, onde as pessoas podem parar assim, ficar simplesmente assim, se relaxadas e tudo mais. Não tem esse momento mais nesses locais. Se você vai num culto, por exemplo, é a mesma coisa. Você chega, faz uma prece, ouve ali um sermão, ouve ali um discurso que está sendo feito, faz a comunhão, tudo com horário marcado. Começa a tal hora, acaba a tal hora. Nesses locais de religiosidade, nós não encontramos esse momento de serenidade. A nossa conexão com Deus dura o quê? 1 minuto, 30 segundos, é o tempo de prece que a gente tem. Então, embora nós estejamos ali dispostos a essa conexão, a busca dessa conexão, nós não paramos para isso. Pela dificuldade que a gente tem. O Brás colocou, eu fiz um curso uma vez chamado Univida, foi tão bom para mim, imagino, só isso, mesmo assim, Brás, dependendo do Francis, dependendo do mosteiro que você vai ter que trabalhar lá também. Nem lá você consegue ficar parado, mas pelo menos ali a proposta é outra. Então nesses retiros espirituais que as pessoas vão, aquela história de relaxamento. Eu me lembro que era uma experiência muito interessante, que na época de faculdade de Educação Física, nós tínhamos uma matéria chamada dança rítmica, ou ginástica rítmica. Nessa aula, a proposta da professora era nos estimular a dança,
né? Eu para dançar sou um perna de pau, mas na época tinha que dançar, mas vamos lá. E era a época da lambada ainda por cima. Vocês imaginam se um cara que não sabe dançar dançando lambada valendo nota, né? Era um desespero. Mas uma das aulas que a gente tinha era de autoconhecimento corporal, que era uma aula extremamente uma fofura, Vaninha. Vale até uma foto, assim, filmar, por exemplo, e colocar na internet lá no YouTube para todo mundo ver. O mico, né? Então, assim, o interessante é que nesse curso que a gente tinha, nessa aula específica que a gente tinha de autoconhecimento corporal, nós tínhamos ali a aula de ginástica, um salão espelhado bem grande, onde nós tínhamos ali essas aulas, todo mundo colocando colchonetes no chão, e aí então todos os alunos deitados, aquela música suave de fundo, e a professora dizia o seguinte para nós, as professoras, eram duas, e elas diziam para agora vocês vão sentir o corpo de vocês. Não é se apalpando nem nada. Vocês vão deitar, vocês vão sentir a cabeça de vocês encostando no colchão, vocês vão sentir assim, as costas sendo apoiadas, os seus braços em relaxamento, vocês vão sentir o coração pulsando dentro de vocês, vocês vão sentir o quadril, as pernas relaxadas, os pés, todos eles relaxados, a gente fica só de camisetas e bermudas e shorts, né, sem tênis, sem nada, sem relógio, sem objeto, sem nada. E nessa busca, que essa aula durava mais ou menos coisa de 45 minutos, essa busca de autoconhecimento corporal, era um momento de reflexão que nós saímos de lá todo mundo sonolento, aquela coisa sonolenta, todo mundo relaxado, todo mundo assim muito, aquela ideia levitando, depois com os olhos fechados naturalmente, né? Todo mundo de olho fechado. Aí então depois assim quando a professora falava, pessoal, agora vamos acordar, vamos despertar. A yoga faz muito isso, né, Heloísa? Aí então vamos despertar, tal, vamos movimentar o corpo devagar, aí a gente levantava a perna, levantava outra perna suavemente, depois assim rodava um pouco o quadril para cá, para lá. Depois todo mundo levantava aquela cara de sono, um olhando para a cara do outro. Esse momento de relaxamento, esse momento de meditação é algo que a gente não tem hoje. Por isso que a gente tem uma dificuldade enorme de entrar em concentração no momento de prece, porque a gente não consegue silenciar o nosso pensamento. Por isso que a gente faz de um modo mecânico, a gente faz de um modo automático, de um modo quase que obrigatório, sem entender o verdadeiro sentido. Da gente parar naquele momento nosso, relaxar e dizer assim, Deus, eu estou aqui para conversar com você. Ou então a gente entra e fala assim, Deus, estou precisando disso. Deus, obrigado por aquilo. Deus, a gente não para conversar. Deus é o homem mais solitário do mundo, vocês já repararam? Porque ninguém para conversar com ele. A gente só pede e corre. Ninguém para conversar. E é isso que a gente precisa, começar a modificar a rotina da nossa vida para entrar nesse estado de meditação, nesse estado de elevação espiritual. Vamos então entrar aqui no nosso pois é, Ju, por esse momento de relaxamento, pelo menos me livrou dessa culpa da lambada, da vivência ridícula que eu tive ali naquela hora, né? Mas vamos lá. Então aqui na questão 658, que é a primeira, bom dia pessoal que chegou, que é a primeira desse nosso item 4, da prece, todas as experiências são válidas, né, Ju? Todas as experiências são válidas, até as piores, que a gente sabe o que é bom e o que não é, né? Então esse momento eu tive lá meu. Então na questão 658, Kardec pergunta aos espíritos assim, a prece é agradável a Deus? Os espíritos respondem, a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível à que podes ler, por mais bela que seja, se a leres mais com os lábios do que com o pensamento. Olha só, exatamente aquilo que a gente falou lá em cima, Cássia. Aquela prece mecânica, aquela prece lida, quando você faz muito mais com os lábios do que com o coração. Se você se coloca numa condição inicial de prece, eu vou começar a fazer essa prece. Silencie o pensamento, dá aquela respirada profunda, mentalize e comece uma leitura absorvendo cada uma daquelas passagens. Aí sim a gente começa então a irradiar o nosso pensamento. E irradiando o nosso pensamento é quando a gente entra nessa conexão. Ele continua, a prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creia, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que sua prece represente um ato sincero de arrependimento e verdadeira humildade. Então a gente percebe assim que a importância de nós entrarmos primeiro num estado de prece, depois então começarmos
a nos conectar com Deus através da prece, ou nos conectarmos com o mundo espiritual através dessa prece. Questão 659 agora, Kardec já pergunta. A gente está dando uma passada, pessoal, assim, de uma forma até um pouco mais rápida, porque a gente está estudando isso no Evangelho. Então, né, lá na coletânea de preces a gente está falando todos os dias de estudo desse livro, falando sobre esses detalhes. E aqui então a gente pega apenas um outro caráter, uma outra visão da prece. Então a gente pode dar uma passada não tão puxada nela, porque a gente já tem falado sobre isso também em outros estudos. Qual o caráter geral da prece? Quer dizer, qual é o objetivo da prece? O objetivo geral, Kardec pergunta. Respondem os espíritos, a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, quando se fala num ato de adoração, adoração significa adorar. Adorar significa você reconhecer a grandeza, você reconhecer a importância de alguma coisa. Nesse caso, nós falamos de Deus. Então, o ato de adoração é um ato de reconhecimento da importância de Deus na vida de cada um do seu jeito, cada um de acordo com a sua fé. Mas a gente hoje, infelizmente, a gente utiliza a prece com outros recursos. Sempre na hora que a gente passa pelo aperto, a prece para nós é a porta de saída, ou então aquela alavanca de ejeção. E aí, então, se nós começarmos a utilizar as nossas orações, primeiro para a adoração, tudo virá como consequência. E nos casos dos pedidos, é que a gente direciona o nosso pensamento, nos fortalecendo para aquela dificuldade, para aquela situação mais complicada. E o agradecimento, que é o mais importante, acaba sempre ficando em segundo plano. Tchau, vai com Deus, Aninha. Beijo na Julinha. Acaba sempre ficando em segundo plano. Porque a gente pede com intensidade e agradece como um protocolo. Sendo que nós deveríamos fazer o contrário, pedir com a intensidade, mas agradecendo também com uma intensidade muito maior por ter alcançado aquilo que nós desejávamos. Então, por isso, colocado então como ela é um ato de adoração. E nesse ato de adoração nós podemos expor as nossas dificuldades, agradecer aquilo que a gente recebe, a gente pode realmente reconhecer o valor que nós temos, né, a essa nossa relação com Deus. Questão 660, vamos em frente aqui, né? Bom dia, pessoal que chegou. 660, a prece torna o homem melhor? Uma pergunta interessante da gente perguntar isso. De que forma que a prece poderia me transformar? De que modo que a prece me coloca numa condição diferente dessa que eu me encontro hoje? Porque quando a gente começa a se aproximar de Deus e entrando nesse estado de adoração, nesse estado de plenitude, e essa prece se tornando um hábito para nós, é mais ou menos como se nós... Percebam o seguinte, quando nós vamos a um centro espírita, quando nós vamos a uma igreja, seja lá onde for, cada um seguindo ali o seu caminho, nós não tomamos um banho, utilizamos uma roupa mais apresentável, diferente de quando você vai, por exemplo, você vai à feira, vai ao mercado e tudo mais. Por que se coloca com essa apresentação? A preocupação é você se tornar melhor perante as pessoas para te observarem que você está bem vestido, ou você, sem perceber, olha que interessante, coloca a melhor roupa que tira. Né, Sandra? Isso é que a gente coloca, não é uma roupa bonita, mas muitas vezes a gente coloca sempre a melhor roupa que a gente tem. Né? Não é aquela roupa social, a gente não passa por esse tipo de constrangimento, mas nós percebemos, principalmente naquelas pessoas que vivem, né, com grande intensidade essa relação com suas crenças, colocando, nós somos aquelas pessoas que usam seus vestidos, usam ali seus ternos e gravatas, usam umas roupas mais apresentáveis e tudo mais. E por que isso tudo? Nada mais é do que uma reflexão, um reflexo daquilo que a pessoa tem por dentro. Então ela se veste exteriormente da mesma forma que interiormente ela se coloca naquela condição. Então o banho físico que você toma, o perfume que você usa, a roupa que você veste, elas são manifestações daquilo que você pensa. Então, se cada vez que você vai professar a sua religião naquele determinado centro, naquele determinado local, você se veste dessa forma, significa que você está sempre procurando se tornar apresentável exteriormente. E no momento da prece, você faz essa mesma lavagem, essa mesma transformação intimamente. E aí, então, isso se torna um hábito da gente sempre se higienizar mentalmente, da gente se higienizar dos nossos pensamentos, das nossas ideias, das nossas culpas. A gente deixa de errar.
Porque não adianta eu querer, por exemplo, assim, eu quero ter uma conexão sincera com Deus, cometendo erros no meu dia a dia. Então essa higiene íntima, essa reforma íntima, essa transformação íntima que eu promovo no momento em que eu vou conversar com Deus, se tornando uma rotina para mim, faz com que eu me torne esse homem diferente. Porque não adianta eu querer xingar todo mundo e tal, de repente eu me ajoelhar, ou então me colocar naquela postura sacra, naquela postura meditativa, e dizer assim, ó Deus, eu estou aqui para conversar e tal, mas com as atitudes normais, as atitudes rotineiras, sempre voltadas para o egoísmo, para a vaidade, para o orgulho. Então, se eu me proponho sempre me encontrar com Deus, por exemplo, eu sempre procuro me colocar naquela condição de equilíbrio, naquela condição de uma saúde moral. A saúde moral significa exatamente isso, essa transformação. Porque a gente tem a nossa saúde física, a gente tem a nossa saúde mental, porque é exatamente ali o equilíbrio daquilo que nós colocamos, e a saúde moral, que é exatamente das nossas atitudes. Quando nós nos tornamos saudavelmente morais, significa exatamente isso. Eu estou modificando o meu dia a dia, modificando a minha forma de viver a vida, para poder me apresentar com a consciência tranquila perante Deus. Quando as pessoas dizem assim, olha, você tem que dormir e colocar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Significa mais ou menos isso. Eu gosto muito de fazer as minhas preces antes de dormir. E nesse momento eu coloco a cabeça no travesseiro, e aí então começo a conversar com Deus, e se por acaso o meu dia a dia for um dia a dia equivocado, cheio de turbulências que eu mesmo provoquei, como é que eu vou ter tranquilidade de entrar em sintonia? A própria culpa vai me impedir disso acontecer. Às vezes acontece, por exemplo, de muitas vezes, essa é uma experiência pessoal que eu posso dizer para vocês, que de repente aconteceu alguma coisa que eu provoquei uma turbulência, que eu cometi um erro, que eu fiz alguma coisa, eu me sinto envergonhado de chegar e conversar com Deus, de pedir alguma coisa. Embora não tenha necessidade, alguma coisa minha. E aí então eu tenho que fazer de novo, passar por aquele processo de alguns dias de tranquilidade, aqueles dias de reflexão, para depois eu começar a conversar. Todo mundo passa, Mia, porque a vergonha significa que você sente a culpa. Quando você não sente vergonha é porque você faz alguma coisa e não se constrange por aquilo. Porque se você comete um erro e fala assim, eu fiz mesmo, e daí? Você vai se envergonhar por quê? Quando a consciência te cobra dizendo assim, você errou, e você não devia ter feito isso. Aí então eu fico, ai meu Deus do céu, que arrependimento. Isso sim é vergonha. A vergonha nada mais é do que o reflexo do arrependimento. E quando a gente se arrepende de alguma coisa é um bom sinal. Significa que a nossa consciência está ali alerta. Ela está atenta àquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Então Kardec perguntou aqui, se a prece torna o homem melhor? A resposta diz o seguinte, sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. A gente vê que o ponto de vista, beleza César, bem-vindo, que o ponto de vista que os espíritos colocam para nós é exatamente assim, que a prece nos fortalece. Só que na verdade eu poderia colocar até de um caminho contrário, que nós nos fortalecemos para esse momento. E não é necessariamente esse momento que faz com que isso transforme a nossa vida. Porque a gente acha que é mais ou menos assim, eu te dou um comprimido de farinha, um placebo, e esse remédio vai te fazer bem. Então, na verdade, somos nós que promovemos aquela transformação, acreditando que é o comprimido. E quando a gente começa a reconhecer que esse momento de intimidade ele é importante para nós nos preparamos antecipadamente para aquele encontro. Exatamente, vem de dentro para fora o recurso, exatamente, Florzinha. Por isso que a gente fala que quando a gente se coloca vivenciando uma fé de verdade, qualquer crença que seja, não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é umbandista, se você é espírita, se você é budista, muçulmano, judeu, não importa. Quando você vivencia isso de fato, a gente sempre acredita que é a religião que está transformando a gente. Mas na verdade é a gente que se transforma para a religião. A gente acredita que é a prece que está transformando a gente miraculosamente, não. Somos nós que inconscientemente nos transformamos para ela, para aquele momento. E quando os espíritos falam que quando nós conhecermos de fato o nosso potencial, a gente vai conseguir compreender a força criativa da qual nós somos dotados, o mundo vai se transformar de uma forma inacreditável. Porque nós sempre acreditamos naquela história, né? Eu sempre coloco para vocês que a síndrome da ovelha. A síndrome da ovelha foi uma expressão que nós criamos aqui nos nossos estudos, dizendo assim que nós sempre precisamos de um pastor.
Sempre tem alguém que tem que guiar a gente. Sempre tem que apontar um caminho, sempre tem que dizer o que fazer. E a gente se esquece que somos nós que temos que nos tornar esses pastores. Nós temos o potencial de sermos pastores. Mas nós sempre queremos assim, Jesus me fala o que eu tenho que fazer. Eu posso assumir a minha responsabilidade e dizer assim, eu sei o que eu tenho que fazer. Quando a gente deixar essa síndrome da ovelha, que é uma bengala psicológica ali exatamente, quando a gente deixa de vivenciar o sofrimento dessa síndrome, a gente começa a reconhecer a força que nós temos hoje. Quando nós conversamos com os espíritos superiores, através dos trabalhos, através das leituras, né? Porque a leitura de um texto nada mais é do que uma conversa. É ele falando com a gente e a gente pensando sobre aquilo que ele está falando. Então, nós estamos absorvendo aquelas ideias, aquelas informações. Nessa conversa, a gente percebe a segurança com que eles falam. Porque eles já reconheceram o seu potencial. Se a gente pega, por exemplo, quando a gente fala de espíritos superiores, naturalmente a gente não fala dos espíritos puros. A gente fala de espíritos que já estão numa condição de esclarecimento mais avançada. A gente pega, por exemplo, um texto de Emmanuel, pega um texto de Joana de Ângeles, de André Luiz, que já conseguiram ampliar suas consciências e o seu entendimento a respeito da vivência espiritual. Os seus textos são tomados de tamanha segurança que a gente faz a leitura e pergunta assim, esse é o cara. Eles sabem do que eles estão falando. E por que isso tudo? Porque já conseguiram reconhecer o seu próprio potencial. Reconhecem sabiamente, na posição de humildade, a soberana grandiosidade de Deus. Mas eles são capazes também de reconhecer a própria força. De saberem que, apesar de todas as dificuldades, eles têm uma força criativa muito grande. E é isso que nós precisamos reconhecer em nós. Sabemos que nós não precisamos de religiões, nós precisamos desenvolver a religiosidade dentro de nós. Com o passar do tempo, eu acho que essa é uma tendência que os teólogos estão observando, os filósofos também, que com o passar do tempo as religiões vão terminar. E elas vão terminar por quê? Porque as pessoas vão perceber que não dependem mais de recursos exteriores. Elas não precisarão mais de sacerdotes para intermediar, para fazer a intermediação daquilo que elas têm, que elas precisam conversar com Deus. Elas não precisam de imagens, elas não precisam de rituais. Vai chegar uma hora em que as próprias religiões vão se dissipar e os homens vão se digamos assim, vão se promover nessa questão da religiosidade, reconhecendo simplesmente a própria força, o próprio potencial. Né? Cada um vive como quer, né, Sandra? Isso aí é um detalhe seu. Se você quer usar um crucifixo, se você quiser uma imagem, é uma necessidade que você tem. Né? E cada um, né, se sumida. Bom dia. Bom dia, pessoal que chegou. Então aqui... Pois é, César, né? Essa ideia da gente exteriorizar, né? Dizer para alguém assim, não, eu te amo e tudo mais, é uma necessidade que nós temos de usar a palavra para poder mostrar uma expressão. Vai chegar um dia em que a gente vai olhar para as pessoas através do olhar, através do gesto, através da ação, já vai ser o suficiente. Né? Então aqui o que os Espíritos mostram para nós. Exatamente ali, quando você tem aquele momento de prece com fervor e confiança, você se fortalece sem se dar conta disso. E você acredita que é ela que está te modificando, que na verdade é você que se modifica para ela. Vamos lá então? Questão 660, item A. Coloca Kardec para nós aqui. Como se explica que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de muito mau caráter, ciumentas, invejosas, implicantes, faltas de benevolência e indulgência, que sejam até mesmo viciosas? Aqui já é uma outra questão que eles colocam. Nós vemos pessoas... Né, pessoas que se colocam nessa condição de um fervor muito grande, vivenciando a sua crença, vivenciando a sua fé, mas que no seu dia a dia tem ali, né, uma atitude bastante equivocada com relação ao autoconhecimento, à autoelevação, ao equilíbrio. E Kardec pergunta, como é que você pode explicar que essas pessoas que têm essa postura de grandes oradores ou de fervorosos frequentadores de igrejas, mas que intimamente vivenciam ainda essas imperfeições do caráter? Kardec coloca para nós: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas que julgam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. A prece é para elas uma ocupação, um emprego do tempo, mas não um estudo de si mesmas.
não é o remédio que é ineficaz nesse caso, mas a maneira de aplicá-lo. E aqui é a mesma coisa, quer dizer, exteriormente a gente vivencia essa postura religiosa ou espiritual, mas intimamente ainda se mantém dentro daquele equívoco, que é mais ou menos o que Kardec coloca como questão 660A, porque ela vem como complemento da primeira. Se a primeira prece torna um homem melhor, sim, desde que ele viva com confiança. E por que tem pessoas que continuam tendo esse comportamento ainda? É porque não viveram com confiança. Simples assim. Sem nenhum tipo de desgaste, sem nenhum tipo de preocupação, simplesmente percebendo a lógica do processo. Se eu vivencio isso exteriormente, da boca para fora, como nós dissemos, isso não te provoca uma transformação íntima. Se eu vivo isso com fervor, com confiança, isso me atinge no fundo da alma. E aí eu quero vivenciar aquele momento, eu quero curtir aquele momento de conexão. É um momento meu, é um momento especial para mim. Então eu curto ele, eu gosto dele. Agora, se eu faço isso por um compromisso, faço isso para tentar aliviar algum tipo de culpa, mas eu não modifico as minhas ações, eu continuo exatamente como eu estou. Até que vai chegar o momento em que eu vou começar a me esclarecer. Porque essa influência ela é muito positiva, que vem do mundo espiritual, e principalmente as experiências que nós vivenciamos. Se nós não modificamos pelo amor, a gente modifica pela dor, a gente sabe que é assim. Nós ainda dependemos de uma educação baseada no adestramento. O que significa o adestramento? Se você faz certo, você ganha um biscoito. Se você faz errado, você ganha um castigo. A gente não faz a coisa certa por esclarecimento, não faz a coisa certa por ter consciência do que você está fazendo. A gente, teoricamente, ou pelo menos intelectualmente, a gente sabe disso. Eu não devo fazer aquilo que é errado porque eu sei que vai provocar algum tipo de sofrimento. Mas mesmo assim eu desvio e erro. Nós temos hoje pessoas que usam substâncias que destroem os seus organismos, pessoas que se colocam no vício da alimentação, no vício da bebida, no vício das drogas, e de repente chega um momento em que o corpo físico começa a ser destruído e vem então as dores. Aí então pede depois ajuda a Deus, me ajuda a me livrar dessa dor. Só que durante todos os anos, sabendo que aquilo é ruim, continua se mantendo naquele mesmo hábito. Muitas vezes eu me coloco numa posição moral perante as pessoas, sendo, por exemplo, ali uma pessoa que provoca intrigas, pessoa que provoca desequilíbrio, desarmonia. Sou uma pessoa que sou agressiva no meu falar, no meu modo de pensar, no meu modo de agir, eu sou crítico, eu sou egoísta e tudo mais. E aí então ninguém gosta de mim, todo mundo se afasta de mim e eu fico lá depois. Por que eu sofro? Então se a gente não aprende pelo amor, que é exatamente assim, olha, eu não vou fazer, porque eu sei que eu não devo fazer. Eu não devo fazer isso com as pessoas, porque eu não quero que as pessoas façam comigo também. Eu não vou utilizar essa substância para o meu corpo, porque eu sei que depois, destruindo o meu corpo, eu vou sofrer. A gente não tem esse grau de conscientização ainda, de entendimento. A gente procura simplesmente vivenciar os prazeres da vida, mesmo que a gente saiba que é errado. A gente sempre pode dizer assim que o mais absurdo de tudo, nesse exemplo de desequilíbrio, é a gente dizer assim, onde já se viu um cardiologista ser fumante? Vocês já viram isso, né? Cardiologista fumante. A gente acha o cúmulo do absurdo, ele que estuda sobre isso, a gente vê isso acontecer, a gente vê isso passando e fala, como é que pode isso? Mas a gente se esquece que ele é um ser humano. A gente não está falando com um especialista, a gente está falando com a pessoa que tem ainda vícios, que tem fraquezas, que tem tendências. Se ele, que tem essa consciência toda, que tem esse entendimento, o médico de modo geral, né, Ju? Se de um modo geral, né, se comporta dessa forma, imagina então o que nós, pessoas comuns que somos ignorantes nessa questão do conhecimento, é assim. Exatamente, né? Endocrinologista que é gordo, que é fumante. Nós temos ali pessoas que são religiosas, que são espiritualizadas, né? Pelo menos a respeito dessa questão de levar uma palavra de esclarecimento, de elevação espiritual, e fora do dia a dia briga com a esposa, briga com o filho e tudo mais. Critica as pessoas, faz, acontece, tudo mais. Nós somos assim. Temos essa fraqueza de caráter. E pelo fato de nós termos essa fraqueza, nós erramos. E errando, a gente vai aprender com o quê? Com a lei do retorno. É aquilo que a vida vai me oferecer de volta. Eu cometo um ato equivocado e a vida me traz de volta o sofrimento. Então nós aprendemos pela dor. Mas nós temos essa opção. Gente, vocês podem parar de sofrer, dizem os espíritos para nós. Basta que vocês se eduquem e coloquem em prática aquilo que vocês estudam nas filosofias que vocês abraçam.
Não tem a filosofia certa, a filosofia errada. Existe a filosofia que faz bem para todos nós. Basta que a gente coloque isso em prática no nosso dia a dia. A gente ouve assim, olha, tem casas espíritas que dizem assim, para alguns médiuns, os médiuns que vão trabalhar nas reuniões mediúnicas, olha, nesse dia você não pode beber bebida alcoólica, você não pode fumar e você não pode comer carne. E alguns orientam também que você não pode ter relações sexuais, porque isso desarmoniza o pensamento das pessoas. E é algo muito natural, por mais digamos assim, por mais polêmico que possa ser esse assunto, ele acaba sendo real. Então, quer dizer, você orientar um médium que trabalha em reunião mediúnica, que ele não pode fumar e beber num dia de reunião, é que chega a ser absurdo. Porque isso deve ser assim uma postura diária para ele, não somente naquele dia. Mas fora daquilo você pode. Porque você não está comprometido com o trabalho. Então a gente vê assim a infantilidade que nós vivemos ainda nessa questão de entendimento da nossa espiritualidade. A gente vive as sensações do dia a dia. Não tem nenhum problema. E defendem isso ardentemente. Não, eu posso porque não tem regra que proíba, porque não tem nada que aconteça. Cada um agindo de acordo com a sua vontade. Só que essa vontade tem o seu preço também. Né? Deixa eu ver aqui. O Francis colocou aqui, eu me tratei com o homeopata muito bom. Que ele tinha o vício do fumo inveterável, né? Quando eu tinha vontade de ir para o rol dos banheiros na clínica. Certo dia eu peguei ele no faga, ele ficou todo constrangido. Não, nesse caso, a Luísa colocou aqui, coloca em PV, coloca em público, Luísa. O sexo eu também já escutei, basta ter bom senso. Né? Isso é uma questão bastante lógica, pelo seguinte, quando você tem ali o seu pessoal, naturalmente o pensamento está sempre muito envolvido com os atos, com a prática da sexualidade dentro dessa relação íntima. E normalmente quando a gente sai, quando nós terminamos aquele nosso momento de intimidade, aqueles pensamentos continuam presentes na nossa mente. Porque você se lembra das situações que elas foram prazerosas, das fantasias que foram criadas e tudo mais. E quando você vai para um trabalho que exige de você uma grande concentração, esses pensamentos, não que isso seja pecaminoso, porque se fosse pecaminoso, se fosse proibido, nós não teríamos a sexualidade como instrumento de transformação para todos nós. Então, nesse caso, quando a gente vivencia esse momento de intimidade, ele não, digamos assim, ele não colabora, ele muito mais prejudica, atrapalha o trabalho do que ele te favorece. Daí então, naquele momento você não pode. A alimentação tem que ser muito bem regrada, para que você não se desequilibre no momento de trabalho. O álcool, naturalmente, porque ele te desequilibra psicologicamente, psiquicamente, porque afeta seu sistema nervoso. Sexualmente, porque ele te afeta a sua concentração. Imagina você doutrinando, por exemplo, ou conversando com o espírito ali, tentando fazer uma conexão, se lembrando das ações que foram praticadas no momento da sua intimidade. Por mais nobre que tenha sido, por mais verdadeira e sincera que tenha sido. Então isso atrapalha a sua concentração. Daí então a recomendação, a mesma coisa também, né, Luísa, o efeito do cigarro, porque ele é tóxico, ele afeta o teu organismo e as energias ali, os fluidos que envolvem você, acaba também te prejudicando. Então são regras, olha que interessante, são regras que as instituições impõem para os trabalhadores, porque eles não sabem se comportar de um modo equilibrado. Eles se colocam para o trabalho, eles entendem a importância do trabalho, mas eles não se preparam para isso. Daí então tem que colocar regras. Por que existem regras? Porque nós somos infratores. O dia que nós tivermos consciência, nos mundos superiores, por exemplo, não existem constituições, não existem leis. Para que você vai dizer para um espírito puro o que ele deve ou não fazer? Ele tem plena consciência do que ele tem que fazer. Nos mundos mais avançados, em que ainda existe a tecnologia e tudo mais, para que você precisa ter regras simples de conduta? Por que nós precisamos, por exemplo, dizer que numa rua estreita, que tem muitos carros, você precisa andar 80 km por hora, 60 km por hora? Porque do contrário você vai andar a 100. E o que vai acontecer se você andar a 100? Você vai atropelar e você vai matar e você vai destruir. Por que eu tenho que dizer para você que você não pode virar naquela rua movimentada para a esquerda? Porque se você virar, você vai causar um acidente. Mas eu tenho que colocar uma placa dizendo isso aí. Então a gente busca sempre as facilidades, só que as nossas facilidades é sempre assim. A facilidade para mim, não para o outro. Então as regras significam a gente uniformizar os interesses para que todos tenham a mesma conduta. Porque do contrário, cada um vai fazer o que quer. Porque eu sempre acho que o meu interesse é maior do que o de vocês. Se eu virar para cá, eu vou atrapalhar vocês. Mas isso é problema de vocês, eu quero virar. Então eu coloco uma placa, é proibido todo mundo virar aqui, acabou. A mesma coisa acontece nessa questão moral. O que você pode ou não fazer. Vamos em frente. Bom dia, pessoal que chegou. 662.
Vamos em frente. Né? Também, advogado, sem dúvida, é uma proteção nossa exatamente por isso. Essa regra existe porque nós não sabemos viver em comunidade. Cada um quer viver de acordo com o seu próprio interesse. Então, para poder proteger todo mundo, as regras existem para isso. Agora, e se todo mundo se conscientizasse? Obrigado, Fininha, 661, vou ler. E se todo mundo se conscientizasse daquilo que é certo e do que é errado? Muitas das leis deixariam de existir. Se eu entender que, por exemplo, que é proibido matar pessoas, para que eu vou ter um código penal me colocando ali preso numa prisão depois disso tudo? O tempo vai passando, a gente vai modificando. Hoje a gente tem, por exemplo, no nosso mundo hoje, uma lei que diga assim, é proibido ter escravos. Não tem essa lei. Por quê? Porque nós já sabemos que isso não deve ser feito. Já mudou para cárcere privado. Então nós já mudamos da escravidão, que era permitido, para essa questão de regras. Sim, há muitas regras, porque lembrando sempre, advogado, que no mundo espiritual são pessoas como nós que estão indo para lá. E nós precisamos ainda de regras. Só que são regras diferentes, porque os efeitos das nossas infrações são efeitos que muitas vezes afetam muito mais a nós do que as outras pessoas. Quando eu penso naquilo que é equivocado, naquilo que é proibido, eu estou me prejudicando. Então, por isso, os espíritos nos impedem de convivermos com outros tipos de espíritos, separando-os pelas vibrações. Eles nos colocam numa condição de comportamento daquilo que eu posso ou não fazer. Se eu fizer, eu sou separado daqueles que não querem fazer. Então, são regras diferentes das nossas. Mas nós precisamos de regras, independente de onde nós estejamos. Se eu estiver no mundo físico, eu vou ter esse comportamento. Se eu estiver no mundo espiritual, eu vou ter o mesmo comportamento. Porque eu sou assim. Não é o ambiente que vai me fazer diferente. Eu que vou me educar e vou me transformando. Né? Então essa separação do joio e do trigo, diferentemente do que acontece fisicamente, de separar as pessoas, é uma questão de vibração mental. Aqueles que se atraem, que se assemelham, são aqueles que se atraem. Tchau, vai com Deus, Luísa. São aqueles que se atraem. Então eu vou conviver com pessoas que pensam como eu. Se vocês pensam de um modo diferente, melhor do que eu, vocês estarão junto com pessoas como vocês. E eu continuarei aqui pisando na lama ainda. Até que eu decida me transformar e busque aqueles que se parecem comigo. Aqueles que pensam como eu. Né? Vou passar para a Florzinha rapidinho e já volto então em seguida para a gente continuar. Com você, Florzinha. Som ok? Bem rapidinho, certo? A dor moral faz que nós mudemos. Mas muitas vezes, pela dor moral, a gente muda só um pouco ou muda só durante algum tempo. E aí, de novo, a dor moral. Então, esse ciclo vicioso só nos faz mal, embora seja o primeiro passo, um treino para se mudar. Mas eu fico pensando aqui comigo que não adianta religião nenhuma, muito menos o Espiritismo, que nos esclarece tanto que para nós é uma doutrina de amor, se eu não tiver convencido que eu devo mudar. E quando eu me convencer, eu tenho que ter condições de pensar que não vai ser fácil a minha mudança. Então é uma luta de mim comigo mesmo. Eu posso passar uma reencarnação inteira mudando só porque eu tive a dor moral, passou a dor, eu volto a ser aquilo que eu era, me encho de vibração negativa, caio de novo, pode ser uma vida toda. Então eu acho que o grande lance de tudo isso está em eu me convencer que eu tenho que mudar. Que não seja pela dor, ou que seja para mim ser um ser melhor, e que isso vai me fazer conviver com espíritos mais purificados, isso vai me fazer muito bem. Enquanto eu não sair desse primitivismo, não vai adiantar. Estou passando, Zé. Desculpe, viu? Oi, pessoal, chegando. Zeca, cuidado com o seu control que você está me tijolando, tá, meu amigo? Só cuidado aí. Mas legal a tua contribuição, Florzinha, porque ela mostra exatamente isso. Nós temos ali as recaídas. Recaída significa, eu sei que é errado, mas eu cometo de novo. Vem a consequência dolorosa, que é esse adestramento que a gente passa de reeducação, que chega uma hora que a gente já não faz mais. Né? A Deise colocou, bom dia Deise, é uma vontade firme que faz a gente mudar. É uma proposta. A partir do momento que eu aceito uma filosofia como sendo uma diretriz, que vai me apontar um caminho de vida, uma forma de viver, e eu aceito isso, mesmo que eu continue caindo,
certamente eu vou continuar me levantando. Agora, se por acaso eu simplesmente tento mudar, mas eu não tenho força para isso, eu vou continuar sofrendo, chega um momento em que eu não quero mais sofrer. Infelizmente a gente aprende muito na força também. O advogado colocou, você acredita que a recaída é ter a certeza do perdão lá na frente? Não, a recaída é uma questão de fraqueza. O recomeço sim. O recomeço sim é a consciência de que você tem lá na frente algo melhor te esperando. A recaída é uma questão de fraqueza. Aquele que, por exemplo, é o alcoólico, e aí então no momento de fraqueza ele volta a ingerir bebida e sofre tudo de novo, nós não fazemos isso com o álcool, mas nós fazemos isso com a fofoca, com a violência, com a crítica, com a maldade. Eu sei que eu não devo fazer, estou me mantendo firme. Aí chega uma hora que eu escorrego e caio. E nessa queda, aí vem todo o reerguimento de novo, a culpa, o recomeço, a reconstrução, né, tudo aquilo que acontece. Né? Então a gente percebe o quê? Que é sempre essa confiança da gente ter que tem uma coisa melhor lá na frente esperando, é o que faz com que a gente se modifique sempre. Do contrário, se você não tem perspectiva nenhuma, você pensa assim, por que isso tudo? Esse era um dos objetivos do combate fervoroso que Kardec tinha na sua época, quando ele combatia o ateísmo. Por que o ateísmo? Não porque os ateus são pessoas negativas, ruins. Nós já conversamos exaustivamente sobre isso. É uma questão de caráter, não é uma questão de crença. Mas muitas vezes, se você é um ateu e tem um caráter fraco, você se pergunta assim, por que eu tenho que me tornar uma pessoa boa? Se não tem nada lá na frente me esperando. Por que eu tenho que me renunciar aos prazeres? Por que eu tenho que renunciar àquilo que são os meus interesses em busca do nada? Então ele buscava assim, olha, se eu estou cansado da vida, inclusive eu posso me suicidar e pronto. Não tem nada lá na frente me esperando, não vou ter prejuízo com nada. Então eu vivo a minha vida, cada minuto, sempre buscando essa intensidade, e aí então Kardec colocava, temos que combater o ateísmo para mostrar que essa visão é uma visão ilusória. Que a realidade é outra, que sim tem uma continuidade, e essa continuidade vai depois cobrar o seu preço. Que vai ser uma consequência daquilo que a gente vive hoje. Importantíssimo a gente ter essa visão. Né, deixa eu ver aqui, o Cássio colocou para nós, bom dia, se eu tenho vontade de fazer uma coisa e não faço, mas à noite quando os laços se afrouxam, né, os grilhões se quebram, eu me respeito parcialmente, né, o meu espírito se desprende parcialmente e eu cometo o erro que estava fazendo durante o dia, né, eu estarei errando do mesmo jeito? Sim, mas não de uma forma intencional, mas de uma forma de fraqueza. Porque a gente sempre tem, Cássio, os atenuantes e os agravantes. Os atenuantes é quando eu faço alguma coisa sem ter aquele alerta. Porque no momento de desprendimento do nosso sono físico, o espírito ele perde um pouco, porque nós temos na nossa mente 3 faixas, ou digamos assim, 3 elementos que formam a nossa personalidade. O id, o ego e o superego. Tá? O ego é aquilo que eu sou, é aquilo que vocês conhecem, é aquilo que vocês me ouvem falar. O superego é aquele juiz que diz assim, André, não faça isso. André, não faça aquilo. Isso é errado, isso é certo. E o id é aquele cara que está preso no porão, chacoalhando as grades, dizendo assim, eu quero fazer, eu quero fazer. Quando eu estou consciente, então eu sei exatamente o que é certo e o que é errado, eu estou me controlando. Mas quando no momento do sono, do desprendimento, é esse monstrinho que sai. E esse monstrinho nem sempre consegue ser controlado. E então ele faz o que quer. Então a gente percebe o quê? Que a gente não tem o controle absoluto dessa nossa personalidade inferior. Então é um erro? Sim, é um erro. Mas com o atenuante de que nós não fazemos isso com intenção. Nós fazemos isso por uma fraqueza, por uma tendência. Então, tudo isso para nós tem pesos. A gente nunca pode dizer assim, eu cometi um erro, mas foi sem querer. Toda vez que você comete um erro, você comete por tendência. Agora você tem aquele que é agravante, quando você faz com intenção, e você tem o atenuante, quando você faz por uma fraqueza. Eu não consegui fazer. Muitas pessoas que desencarnam, por exemplo, quando são tomadas pelo vício, no caso de uma pessoa que desencarna, por exemplo, com cânceres, com cirroses, com overdoses, etc. e tal, a gente pensa assim, nossa, ele chegou no mundo espiritual como um suicida. Ele chegou como um doente, é diferente. Porque ele usava aquelas substâncias por uma dependência. Agora, diferentemente, quando eu falo assim, olha, quer saber? Cansei da vida, vou me matar. Pum. Tá, vai com Deus aprendendo. Bom trabalho para você. Fica com Deus, uma ótima semana. Até a próxima. E aí, então a gente percebe o quê? Que os atenuantes e os agravantes têm esse seu peso significativo nas nossas atitudes, nas nossas ações. É importante a gente pensar sempre dessa forma. Né? Exatamente, né? O Brás colocou a analogia do cachorro louco e o manso dentro da gente. Né? Exatamente ali. Vamos em frente então para a gente poder fechar aqui esse nosso trabalho. Questão 661, que eu tinha passado, Kardec perguntou então aqui. Pode colar, filhinha, por favor.
Né? E exatamente, Ju, atenua, mas ele continua ainda tendo ali o seu peso. Você não é inocente por um erro que você cometeu. Né? As paixões também fazem parte dessa nossa fraqueza. Então só que você responde de modo diferente. Não como culpado no tribunal, mas como doente, como fraco. Né? Essa que é a diferença. Pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das ofensas? Essa é uma questão que os Espíritos respondem, que eu colocaria de uma forma diferente, né? Porque quando se fala assim, vamos ler a resposta dos Espíritos, se podemos pedir perdão a Deus pelas faltas. Vamos lá então. Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém, se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Essa questão da gente falar sobre perdão a Deus, ela é muito relativa, porque durante muito tempo nós aprendemos, através das nossas vivências religiosas, que Deus se ofende com as nossas ações. De você imaginar, por exemplo, dizendo assim, porque você fez uma coisa, e é assim que a gente se relaciona. O modo como nós nos relacionamos uns com os outros, aquilo que eu faço, que eu te ofendo, que eu tenho que pedir o teu perdão para você me perdoar, e coisa e tal, como pelo fato da gente ver durante muito tempo materializando Deus, o Deus antropomórfico, né? Antropomórfico significa antro, que significa homem, mórfico a forma de homem. Então a gente sempre colocou Deus como sendo um homem. Um homem, aquele velho barbudinho que senta naquele trono, que tem aquela roupa branca, segurando aquele cajado luminoso. Então a gente acredita que Deus tem uma personalidade também humana, como já acontecia na época dos romanos. Tinha um panteão romano, quando a gente tinha Zeus, Afrodite, Apolo, não sei o que eram homens. Então a gente imagina que Deus também se ofende por ele se parecer com o homem. Só que a pergunta é, mas Deus tem motivo para se ofender com os filhos imperfeitos? Sabendo que essa fraqueza do caráter, sabendo que essa fraqueza moral que todos nós temos é muito natural, então na verdade eles não se ofendem. Então essa questão 99, essa questão 661, para mim ela é muito relativa, porque a ideia do perdão significa a ideia da ofensa a Deus. Só que na verdade ele tem um sistema muito prático de fazer com que a gente se eduque, que é a lei de causa e efeito. Quer dizer, eu respondo por aquilo que eu faço de positivo e aquilo que eu respondo que eu faço de negativo. Né? Exatamente, João, né? Porque não tem essa necessidade, Deus me perdoa, ele vai falar assim, meu filho, eu não preciso te perdoar, é você que precisa corrigir, é você que precisa refazer aquilo que você fez errado. Então muitas vezes é uma desculpa que a gente utiliza assim, eu ofendo as pessoas, eu quebro, eu mato, depois eu falo assim, ai Deus me perdoa pelo meu pecado. Aí quer dizer, Deus vai me perdoar e eu não preciso me reajustar com quem eu ofendi, com aquilo que eu destruí. Então hoje a gente tem uma forma de pensar diferente, dizendo assim, a cada um segundo as suas obras. Aquilo que eu faço não vai ter Deus passando a minha mão na minha cabeça. O que ele vai dizer é o seguinte, meu filho, recomeça que eu estou junto de você. Recomeça porque eu vou te ajudar, mas é você que vai ter que fazer, não eu. Então eu não tenho que te perdoar porque eu não me senti ofendido. Eu entendo a sua natureza, eu entendo o seu estágio evolutivo, eu entendo por que você cometeu os seus erros, mas você vai precisar aprender com as consequências e vai precisar crescer com elas também. Então quando a gente fala sobre essa questão de as boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que palavras, é a melhor forma da gente se regenerar perante nós mesmos, perante a nossa própria consciência, perante Deus, de dizer assim, Deus, eu estou aqui trabalhando para poder me reconstruir, me regenerar. Né? Então a gente vê assim o significado dessa ideia do perdão, do pecado, que é um dogma que foi colocado na nossa mente durante muito tempo e que a gente precisa se libertar. Porque esse perdão acaba sendo para nós um desculpismo. Não, eu cometi aquele pecado lá porque eu ofendi aquela pessoa, mas eu fui lá e rezei tantas vezes, ou eu fiz aquela caridade e tudo se resolveu. Não resolveu não. Volta lá para o caminho e conversa de novo com a pessoa que você machucou. É aí que você vai mostrar a humildade e a sinceridade nos seus atos. Não adianta você querer consertar de um lado, eu errei lá, mas eu conserto do outro lado. Só que eu escolho onde eu quero consertar. Muito cômodo dessa forma. Eu passei 30 dias fazendo caridade, só que eu escolhi quando, onde e com quem. Mas a ofensa que eu cometi, ela continua lá pendente. É aquele papelzinho preso assim naquele quadro verde que fica na parede. Está ali esperando a gente quitar aquela dívida. Então a ideia do perdão e do pecado é uma questão nossa, de autoeducação. Hoje é do esclarecimento, é de autorresponsabilidade. Eu sei o que eu fiz e eu sei que eu vou ter que fazer de volta. É assim que a gente passa. Né? Deixa eu ver aqui. Aí vai voltar a mesma expiação de irritação, né?
Para aprender. Exatamente, né? Quer dizer, você vai passar por isso de novo, vai ter que se submeter à mesma situação. E a expiação é exatamente por isso. A expiação nada mais é do que um castigo que a gente se auto-inflige. Eu me imponho essa expiação inconscientemente, mas eu não aprendi a isso. Mas as coisas só vão se resolver quando a gente se harmonizar com as pessoas, se harmonizar conosco mesmo, se nos harmonizarmos com o universo. Tudo está certo, tudo eu faço, tudo está controlado. Pronto, eu estou então em crescimento. Enquanto eu ficar tropeçando, machucando e esbarrando, eu vou sempre que voltar e colocar a coisa no lugar. Sempre fazer o reajuste. É o mais importante para todos nós. Pessoal, a gente tem aqui mais, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5 questões que a gente vai deixar para o nosso próximo encontro na terça-feira que vem, que já chegou no nosso horário. Então eu achei que fosse ser rápido trabalhar aqui esse texto, porque pelo fato da gente já estar estudando, mas a gente vê que quanto mais a gente estuda, mais a gente precisa estudar. Mais coisas a gente tem para aprender ainda por cima. Né? Exatamente, sem pressa, né, Dudu? Então eu espero que tenha sido proveitoso, né, para todos nós essas reflexões em torno desse assunto, que certamente são assuntos muito interessantes da gente aprender. E eu passo para a nossa amiga Beth, que vai fazer um encerramento para nós. E lembremos que estamos estudando sobre a prece e vamos entrar agora no momento de prece. Então vamos nos concentrarmos, vamos mentalizar, vamos ali nos direcionar o nosso pensamento, porque é mais importante de tudo. Passando para você então, Beth, um grande beijo. Vamos lá, depois eu volto para dar recadinho para vocês.